Bom dia, nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês lá em Provérbios, capítulo 31 e o versículo 29, que diz assim: Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Este capítulo de Provérbios, ele é muito bonito, né? Aqui a partir do versículo 10 vai falar sobre o louvor da mulher virtuosa e já vai iniciar dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E nós olhamos estes versículos, nós achamos muito bonito, mas às vezes a gente sente um peso tão grande para se considerar uma mulher virtuosa. Estes versículos aqui descrevem uma mulher muito virtuosa, dizendo: o seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Será que nós somos pessoas que fazemos o bem e não mal para o nosso esposo, para quem está ao nosso redor, todos os dias das nossas vidas? Será que nós conseguimos ser boas todos os dias da nossa vida, em todos os aspectos? Eu sou sincera em dizer que não. Mas eu também reconheço que todos os dias eu estou tentando. A gente leva certas coisas a ferro e fogo, esquecendo que nós somos seres humanos. Hoje não é uma palavra que muito direcionada para as mulheres, mas aos homens também eu entendo que existe uma responsabilidade muito grande. Existe uma cobrança muito grande e às vezes a gente se vê sufocado pela cobrança, porque a gente tem que dar conta da casa, do trabalho, do estudo, disso, daquilo. É uma atividade nova que surge, por exemplo, eu tô tirando carta e aí é tudo uma loucura, minha agenda tá uma loucura. E aí a gente para e pensa: será que eu tô sendo virtuoso o suficiente? Mas o Espírito Santo também deseja nos lembrar neste dia que a nossa virtude não está só naquilo que a gente faz, mas naquilo que a gente escolhe ser em Deus. Porque pensa comigo, lá naquela passagem de Marta e Maria, que Jesus está falando e Marta está afadigada com as coisas da casa, Marta estava sendo uma mulher virtuosa em querer servir. Porque esse capítulo aqui de Provérbios, ele vai falar sobre a mulher virtuosa mostrando aquilo que ela fazia. Ela busca lã e linha e de bom grado trabalha com as mãos. É ainda de noite e ela já se levanta, dá mantimento à sua casa, dá tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Ela cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Então, vai falar aqui sobre o movimento dessa mulher virtuosa. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. Faz para si cobertas. Veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela fala com sabedoria. Ela cuida do bom andamento da sua casa. Ela não come o pão da preguiça. Os seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Então, aqui fala muito sobre as coisas que ela faz. Mas veja bem o que eu estou querendo refletir com você.
Lá na passagem de Marta e Maria, Jesus vai chegar e vai começar a falar. E aí Maria deixa o que ela está fazendo e se assenta aos pés do Senhor para ouvir aquilo que ele tinha para falar. E Marta vai ali tentar cuidar da casa, vai tentar servir. Eu não sei o que ela estava fazendo, se ela estava arrumando a casa, se ela estava limpando, ou então se ela estava cozinhando. Eu não sei ali o que ela estava tentando fazer. Mas ela olha e vê Maria sentada aos pés de Jesus e ela sente indignação. E aí ela vai até Jesus e fala: Mestre, você não se incomoda que eu sirva sozinha enquanto a minha irmã está aqui sentada? E aí Jesus vai falar: Marta, você está fadigada com muitas coisas, mas uma só é importante. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então entenda aqui que Marta estava agindo como essa mulher virtuosa de Provérbios 31. Ela estava servindo, ela estava fazendo, ela estava acontecendo. Só que a virtude também está em perceber a hora de parar. Sabe? Existem situações diferentes. Existe um momento de trabalhar, existe um momento de descansar. Então não é porque você está descansando que você deixou de ser virtuosa. Não é porque você deixou uma louça na pia e foi para o seu quarto ler a Bíblia que você deixou de ser uma mulher virtuosa na sua casa. Se você estava sem tempo e precisou escolher entre uma coisa e outra e escolheu orar em vez de lavar uma roupa, Deus entende a sua rotina, sabe? Às vezes a gente quer abraçar o mundo e não vai dar pra gente fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Às vezes o homem ele se sente mal, talvez por ter deixado faltar ali a sua presença na casa dele, né? Um momento em família, alguma coisa que ele precisou abrir mão porque ele precisava estar no trabalho. Ei, você não deixou de ser um bom pai por causa disso. Você não deixou de ser um bom homem por causa disso. Porque aquilo ali era a sua obrigação naquele momento. Aquilo ali era a prioridade naquele momento. Muitas vezes a nossa prioridade não vai ser aquilo que a gente quer fazer, mas aquilo que a gente precisa fazer. Sabe, às vezes a gente se compara demais. A gente quer dar conta de tudo porque, principalmente na internet, a gente vê pessoas dando conta de tudo o tempo todo. Mas com essa passagem de Marta e Maria, a gente aprende que às vezes se assentar e escutar e descansar não deixa de ser virtude. Ouvir também é uma virtude. Então, pare de se comparar. Pare de olhar no espelho e se sentir inferior, sabe? Nossa, não, eu deixei a minha casa hoje suja, eu não sou mais uma mulher virtuosa. Para. Você às vezes estava trabalhando fora, chegou cansada. Não é um dia de casa bagunçada que vai determinar sua virtude. Sabe, nossa, hoje os meus filhos, eu fiz assim, o mínimo e foi meu máximo. Não tem problema. A gente não dá conta de tudo. Pai, mãe que tá me ouvindo agora, escuta, a gente não dá conta de tudo. Quem dá conta de tudo o tempo todo é Deus. Quem não dorme, não dormita, é Deus. Quem não se distrai, é Deus. Quem está o tempo inteiro lutando, guerreando e vencendo, é Deus. Nós somos seres humanos. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós tropeçamos, nós caímos. Nós precisamos dormir, descansar. Porque talvez tem pessoas aqui me ouvindo
que estão abdicando de noites de sono, procurando fazer mais. E às vezes você só está precisando descansar um pouco, sabe? Então, esquece a vida perfeita que às vezes as pessoas te vendem no Instagram, porque ela não existe. Entenda que muitas vezes Deus vai trabalhar durante o seu momento de descanso. Quando Deus foi criar Eva, Ele não criou com Adão olhando. Ele não criou através do esforço de Adão. A palavra de Deus vai falar que Adão caiu num profundo sono. E durante esse sono, Deus vem e faz a mulher. E quando Adão abre os olhos, ele contempla ali, para ele naquele momento, a maior bênção que ele já tinha tido. Por quê? Porque a palavra vai nos mostrar que ele via que cada animal tinha ali o seu par, mas ele não tinha um par. Então, para ele, a criação de Eva foi uma grande alegria. Mas olha, para os irmãos notarem que essa grande bênção que ele recebeu, que foi a sua esposa, ele não recebeu se esforçando. Ele recebeu enquanto estava em um profundo sono. Nem todas as vezes que a gente descansa significa que a gente comeu o pão da preguiça. Só significa que a gente é ser humano e precisa descansar. Nós vemos que em um certo momento, um certo profeta se cansa. E ele fala, eu não posso mais, eu não consigo mais. E ele deita e dorme. E a palavra de Deus vai dizer que vai vir um anjo. E enquanto aquele profeta, aquele homem dorme, o anjo prepara ali um pão quentinho. Quando o pão está prontinho, ele acorda aquele homem e fala, levanta e come. Olha como o Senhor é maravilhoso. Eu sempre fico boba com essa palavra. Veio um anjo cozinhar um pão para aquele servo do Senhor que estava cansado. Deus reconheceu o cansaço daquele homem, sabe? Ele vem, faz o pão e fala, olha, come. E ele levanta, come e deita de novo. E aí depois o anjo vai, acorda ele de novo e fala, olha, levanta, come, porque sua caminhada é longa. E aí agora esse homem vai se sentir renovado. Ele vai levantar, ele vai comer, ele vai se sentir renovado. E ele vai andar. Ele vai andar em direção àquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. E ele vai continuar ali cumprindo o projeto do Senhor. Então, às vezes você está cansado, não é porque você é ruim. Não é porque você não é suficiente, é porque você é humano. E Deus reconhece essa humanidade em você. Deus não impediu aquele profeta de dormir. Ele só impediu o profeta de desistir. Deus não te impede de dormir um momento, de descansar um momento. Ele te impede de desistir. Ai, Deus, eu tô cansado, eu vou parar. O Espírito Santo está falando hoje, não, você não vai parar, você não vai desistir, você vai descansar, você vai comer e continuar andando. Dorme que passa, já viu essa frase? Dorme que passa, é sono, é canseira. Amanhã você vai levantar, vai ser um novo dia, entendeu? Você vai estar alimentado e você vai ter forças para continuar. Então, para de querer medir a sua virtude pela tua produtividade. Deus não está querendo somente a tua produtividade. Deus está querendo a sua intimidade. Deus está querendo a sua sinceridade na presença dEle.
Então pense sobre isso, reflita sobre isso. O Senhor te conhece. O Senhor conhece o teu limite. Se é necessário descansar, descanse um pouco, mas não desista pelo meio do caminho. Amém? Eu espero que eu tenha conseguido passar para os irmãos aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração neste dia e aquilo que eu não fui capaz de expressar com as minhas palavras, que o Espírito Santo possa ministrar no coração de vocês. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta palavra tão maravilhosa, meu Deus, que vem de encontro aos nossos corações nesta noite, Pai, nesta manhã. Uma palavra, meu Deus, tão certeira, porque quantas vezes, Pai, eu mesma me comparei, quantas vezes essa pessoa se comparou, quantas vezes, Pai, essa pessoa que está me ouvindo agora pensou, por que para todo mundo dá certo e para mim não? Sabe, Pai, queremos muitas vezes medir a nossa vida com a régua de outra pessoa, totalmente diferente, em condições totalmente diferentes, numa idade às vezes totalmente diferente, um tempo de vida totalmente diferente, e nós não conseguimos reconhecer que o Senhor tem um tempo determinado para cada um de nós. Na vida de cada um de nós, o Senhor tem um tempo determinado, porque para Ti nós somos únicos. Cada um de nós, o Senhor criou de uma maneira. E o Senhor reconhece, Pai, os nossos limites, as nossas falhas, os nossos acertos. O Senhor sabe quando nós estamos cansados. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa ajudar essa pessoa a se olhar no espelho neste dia e ver o brilho do Teu Espírito Santo. A riqueza que é, Pai, estar envolvida pelo Teu amor. Muitos aqui hoje podem estar preocupados em produzir. Existem pessoas aqui me ouvindo neste dia, Senhor, que elas estão preocupadas tentando dar conta de tudo. Elas querem produzir mais dinheiro, elas querem se dar melhor no trabalho. Elas querem, Pai, se dedicar mais, ter mais tempo para os filhos. Elas querem também, Pai, se dedicar mais ao cônjuge. Às vezes, para o esposo, para a esposa, elas estão achando que não estão sendo suficientes. Mas essa pessoa, Pai, também quer se dedicar mais à casa, porque a casa não está ficando do jeito que ela queria e ela quer fazer melhor. Mas essa pessoa, Pai, também sente que está faltando com o Senhor no espiritual. E aí ela também pensa que precisa te buscar mais, que precisa orar mais, que precisa ler mais a Bíblia. Ô Senhor, tem misericórdia da mente, das emoções dessa pessoa neste dia, Pai, tão preocupada em dar conta de tudo. Mas assim como Maria, Pai, nós queremos escolher a boa parte. Muitos estão como Marta, Pai, tentando dar conta de tudo. Mas, Pai, hoje o Teu Espírito Santo nos chama a escutar a Sua voz, a entender aquilo que o Senhor está tentando falar conosco. Muitas vezes, Pai, nós não vamos dar conta de fazer tudo, mas que nós nos preocupemos, Pai, com a boa parte, que é a Tua presença. É a única coisa, Pai, que nós não podemos deixar de lado, que nós não podemos deixar para depois, é a Tua presença, Pai. Então nos ensina a cuidar do nosso tempo, nos ensina a Te amar de verdade, a Te buscar de verdade, com sinceridade, Pai. Nos ajuda a enxergar o nosso valor em Ti, a enxergar, Pai, o quanto nós somos amados. Não, Pai, por aquilo que nós fazemos, não pela nossa produtividade, Pai. Porque o Senhor não é um patrão que está em cima de nós querendo cobrar serviço. O Senhor é nosso Pai. O Senhor nos dá sim tarefas, Pai, mas o Senhor também nos dá capacidade. O Senhor também nos dá água fresca para tomar, Pai. O Senhor também nos dá pão fresquinho, quentinho nas brasas para nós nos alimentarmos.
Então, em nome de Jesus, Pai, que neste dia essa pessoa possa sentir o teu cuidado e o teu amor. Amém. Se esse devocional falou com você, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!